Saudações cordiais, caríssimos alunos. Eu sou o professor Luciano Gomes, da Rede de Educação do Paulista, e agora estarei ministrando para vocês mais uma aula de Ciências da Natureza para EJA, Educação de Jovens e Adultos, precisamente fase 1 e fase 2. Muito bem. Professor, qual é o tema da nossa aula para hoje? O tema da nossa aula consiste no consumo consciente. Muito bem. Professor, o que temos para hoje dentro desse tema consumo consciente? Então, eu trago para vocês, inicialmente, uma contextualização e uma retomada do desafio da aula anterior. Posteriormente, iremos analisar aqui alguns pontos, tais como nossa água, saber usar para não acabar, para não faltar. Segundo ponto, consumo consciente e sustentabilidade. Posteriormente, como utilizar água de maneira eficiente e, por fim, faremos aqui um desafio. Vamos prestar atenção para que a gente possa absorver da melhor forma possível este conteúdo. Para começar, vamos fazer uma contextualização e, em seguida, uma retomada do desafio da aula anterior. Professor, de onde vem a água que nós bebemos? Essa pergunta pode parecer trivial. Você pode dizer, a água que nós bebemos vem da torneira, certo? Mas antes de chegar na nossa torneira, da onde vem essa água? Então, nós vimos nas aulas anteriores com relação ao ciclo da água, né? Nós sabemos que a água, ela participa aí de um ciclo, a água presente nos rios, nos mares, nos oceanos, com o aumento da temperatura, ela evapora, sofre condensação, depois desse processo de condensação, onde forma as nuvens, ela vai se precipitar e essa água vai retornar na forma de chuva ou neve. Então, essa água que está presente na nossa torneira, que vai compor aí a água que nós bebemos, que nós utilizamos no nosso dia a dia, ela vem basicamente aí dois mananciais, como nós podemos verificar nesse slide. Posteriormente, essas águas dos mananciais, elas são encaminhadas para ETA. Ô, professor, o que vem a ser ETA? ETA significa Estação de Tratamento de Água. Então, essa água que vem dos mananciais, elas são captadas para essas estações de tratamento, ok? Para poder se tornar de forma aí apropriada para o consumo humano. É importante citar, pessoal, dentro desse contexto, dentro dessa temática, um pouco sobre a importância das florestas nesse processo, tá certo? Então, as florestas apresentam aí diversas importâncias. Dentre elas, destaca-se por oportuno citar que elas protegem aí justamente essas nascentes. As florestas têm a capacidade de absorver as gotas da chuva, as gotas da água, né, das águas pluviais, e fazer com que essa água circule por todo o seu sistema e deposita a mesma de forma lenta no solo. Além disso, as florestas são importantíssimas aí, porque elas alimentam aí os lençóis freáticos. Porém, contudo, entretanto, é importante citar que os nossos rios, as nossas nascentes, encontram-se desprotegidas. Professor, como assim encontram-se desprotegidas? Encontram-se desprotegidas devido à ação indiscriminada de determinadas pessoas, fazendo, por exemplo, desmatamento, dentre outras práticas indesejáveis para o meio ambiente. Muito bem, é importante citar o seguinte, Amazônia e Cerrado. Ok, professor. Com relação à Amazônia e Cerrado, o que é importante nós sabermos com relação à Amazônia, é importante citar que ela atua aí na formação das chuvas, tá certo? Então, a Amazônia atua aí na formação das chuvas. Já os Cerrados, eles estão relacionados aí ao surgimento aí de diversos rios, tá certo? Então, é justamente no Cerrado onde nascem diversos rios. E esses rios, eles são importantes porque irão abastecer aí as nossas bacias hidrográficas. Então, tanto a Amazônia quanto o Cerrado desempenham papéis importantíssimos aí nesse ciclo da chuva, no ciclo da água, que vai atuar aí de forma direta na qualidade e na quantidade deste recurso tão precioso. Professor, com relação a basicamente aí a importância aí dos oceanos e dos mares, né? Apresenta alguma importância? Apresenta inúmeras importâncias. Dentre elas, eu destaco aqui por oportuno, que uma das importâncias aí do oceano, dos mares, né? Cita-se por oportuno aí a seguinte importância. Serve para a manutenção da vida no planeta. Serve apenas para isso? Não. Atua nesse ciclo da água, né? Nesse ciclo chamado ciclo da chuva ou pequeno ciclo. Além disso, os oceanos, os mares, dentre outros, servem também para abrigar cerca de 80% das espécies de vida na Terra, dentre outras importâncias. Professor, e com relação, professor, basicamente aos rios, eles são importantes, também são muito importantes,
os rios, porém, se a gente não cuidar, como falei anteriormente, nós iremos comprometer a qualidade dessas águas que irão chegar em nossa torneira, que vão chegar em nossas residências. E nós sabemos que os rios, eles podem sofrer aí processo de contaminação. Como se dá, professor, a contaminação, por exemplo, dos rios? Se dá de várias formas, de diversas formas. Dentre elas, destaca-se a principal forma de contaminação é a presença de esgotos domésticos. Professor, só os esgotos domésticos que promovem aí a contaminação dos rios? Não. Existem também os esgotos industriais, dentre outros. Assim como a presença aí de resíduo sólido, ou seja, do lixo. Então, são diversas formas que essa água que poderá chegar em nossas residências passa por processos de contaminação. Isso devido à ação indiscriminada, à ação incorreta, à ação não sustentável do homem com relação à natureza. Professor, e com relação à poluição dos oceanos, como se dá? A poluição dos oceanos se dá basicamente da mesma forma que se dá a poluição aí dos rios. Por exemplo, se dá também por meio dos esgotos industriais, se dá também por meio do esgoto doméstico, assim como também dos resíduos sólidos e também, pessoal, por meio aí dos navios que transportam aí óleos, que transportam petróleo, e uma vez ou outra poderá provocar algum acidente e ter o derramamento dessas substâncias químicas nesse oceano, nesse mar, dentre outros. Muito bem. Então, professor, como acontece aí o processo de purificação da água? Sabemos que a água ela está lá na natureza, né? Ela sofre alterações devido a ações humanas, ações antrópicas, por exemplo, e ela não está na forma apropriada para consumo humano. Professor, o que fazer para que a gente possa fazer uso desta água? Então, essa água, como eu falei logo no início da aula, ela vai para as estações de tratamento e vão passar por um processo chamado purificação. Professor, o que vem a ser a purificação? A purificação, eu já adianto para vocês, nada mais é do que um processo físico-químico que garante a remoção desses agentes contaminantes, seja físico, químico ou biológico, tornando a água aí apropriada para consumo. Como se dá, professor, esse processo aí de purificação da água? Então, inicialmente, a água ela é captada e represada. Posteriormente, ela é bombeada para tanques, onde nesses tanques elas passarão aí a serem misturadas com algumas substâncias químicas. Ô, professor, por que a água ela vai ser misturada com determinadas substâncias químicas, como, por exemplo, o sulfato de alumínio, cal e o cloro? Vai passar por essa fase para haver o processo chamado de floculação, ou seja, vai haver aí uma reação química onde será formado flocos, onde as impurezas que estão presentes nessa água que foram coletadas lá dos rios, dos mares, por exemplo, essas impurezas, né, serão retidas, né, e formarão esses flocos que ficarão na porção final desse tanque, fazendo com que ela já passe por esse processo de limpeza inicialmente proposto. Professor, posteriormente, o que vai acontecer? Essa água que passou por esse processo de floculação, né, onde houve a decantação aí desse material, dessas impurezas, ela vai passar agora para um outro tanque que é para fazer aí o processo de filtragem. Porque nós sabemos que muitas vezes nesse primeiro processo da floculação não são retiradas todas as impurezas. Então, algumas impurezas que ficaram, assim como alguns micro-organismos, eles tenderão a serem removidos nessa outra etapa, que é na etapa da utilização dos filtros. Para tal, se utiliza aí o carvão, a areia, assim como o cascalho. Professor, após passar por esse processo de filtragem, se remove todas as impurezas? Se remove, professor, todos os micro-organismos? Não. Alguns micro-organismos eles não são removidos também nessa etapa de filtração. Daí é necessário que a água ela seja passada para outra etapa. Professor, qual é a outra etapa? É a etapa na qual a água será misturada com outras substâncias químicas, como por exemplo a cal, assim como também o cloro e o flúor. Ô, professor, qual é a função da utilização da cal nesse processo de purificação? A função da cal nesse processo de purificação é basicamente melhorar o sabor da água. Ô, professor, como assim melhorar o sabor da água? Como o senhor falou nas aulas anteriores, a água não tem sabor, certo? A água em seu estado natural não tem sabor, porém, nós sabemos que ela está passando por um processo de purificação onde estão sendo adicionadas outras substâncias químicas. Então,
é necessária a utilização da cal para melhorar o sabor da água que vai chegar em nossas residências. Ô professor, e qual seria a função do cloro nesse processo de purificação? Seria basicamente a remoção dos micro-organismos. Em seguida, a utilização do flúor é basicamente para evitar problemas de cáries em nós, tá certo? Posteriormente, essa água vai ser destinada aí para os tanques de distribuição. Chegando nesses tanques de distribuição, já consideramos aí a água potável, onde ela poderá ser distribuída para toda a população. Então, esse é o processo de purificação. Quem tem condições e queira fazer em casa um complemento desse processo de purificação, pode utilizar filtros, tá certo? Para remover algumas impurezas que, se por acaso ficaram, ou também pode utilizar aí o processo de fervura da água para matar aí determinados micro-organismos, dentre eles até vírus. Ok. Nossa água, saber usar para não faltar. Muito bem. Nesse ponto, o que nós iremos aprender hoje? Nós sabemos com relação ao consumo de água, que a água serve para várias coisas. Dentre elas, o nosso consumo para nós bebermos, para cozinhar os alimentos, a água utilizada na agricultura, como nós estamos vendo desde o início dessa sequência didática com relação a essa temática, Além disso, nós temos também a água virtual. Professor, água virtual? O que vem a ser, professor, água virtual? Água virtual, pessoal, são a quantidade de água que é utilizada para produzir diversos produtos. Então, nós chamamos de água virtual, tá certo? Os produtos que chegam em nossas mesas, por exemplo, para eles chegarem até nossas mesas, é necessária a utilização dessa água virtual e é uma grande quantidade. Muito bem, professor. Então, nós sabemos que a água, ela movimenta aí indústria, a água movimenta aí usinas, que vai atuar aí na geração de energia. Então, são várias importâncias, são várias as utilidades da água, tá certo? É importante citar também alguns dados estatísticos. Por exemplo, nós sabemos que o crescimento populacional, ele implica aí no crescimento da sociedade. E esse crescimento da sociedade, esse crescimento aí das cidades, terminam aumentando a demanda, a procura por esse recurso natural tão importante para todos os seres vivos, tá certo? E daí eu faço a seguinte pergunta: será, professor, que tem água suficiente para todos nós no planeta Terra? A água que eu falo é a água doce, a água que nós fazemos uso. Então, diversos estudos estão comprovando que a quantidade de água doce cada vez mais está diminuindo devido à ação indiscriminada do homem, devido a esses fatores de poluição, de contaminação da mesma. Então, nós caminhamos para essa crise de abastecimento, para essa crise hídrica. Nós sabemos que em muitos estados, como por exemplo aqui o nosso estado, nós temos aí a presença de água intermitente, que é aquela água que é oferecida de forma temporária, não é aquela água constante, devido justamente a essa crise de abastecimento. Professor, com relação ao consumo consciente e sustentabilidade, o que o senhor tem para trazer para nós, para compartilhar? A primeira informação é a seguinte: estima-se que uma pessoa no Brasil, ela consome em média por dia 150 litros de água. Enquanto a ONU, a Organização das Nações Unidas, ela diz que seria o ideal que uma pessoa consumisse por dia, basicamente aí 110 litros de água seria o suficiente. Mas alguns países, como por exemplo Canadá, como por exemplo Estados Unidos, Austrália, por exemplo, gastam aí basicamente por pessoa 500 litros. Enquanto outros países, como por exemplo a Nigéria, que tem menor quantidade de água, gasta aí uma pessoa por dia 35 litros. É importante citar que alguns países, como por exemplo Catar, que é o país que vai sediar a nossa Copa do Mundo 2022, praticamente não tem reserva de água. E o que é que eles fazem? Eles estão fazendo o processo de dessalinização. Professor, o que vem a ser a dessalinização? A dessalinização nada mais é do que o processo de retirada do sal da água, tornando ela doce e de forma que possa ser utilizado no consumo humano. Então, dois nomes que são semelhantes, mas que têm significado diferente. Quais são? Consumo e consumismo. Consumo é a gente consumir aquilo que realmente nós necessitamos. E consumimos é basicamente a gente utilizar em excesso, tá certo? É a gente não pensar no meio ambiente. Então, quando a gente fala em consumo consciente e sustentabilidade, a sustentabilidade é eu atender às minhas necessidades sem comprometer a possibilidade das futuras gerações também atenderem à sua necessidade. Em outras palavras, como eu já venho falando, a sustentabilidade é
usar sem acabar. Mas quando eu falo sustentabilidade, eu já vou acrescentar para vocês que não se refere apenas às questões ambientais, se refere também às questões sociais, às questões econômicas. Então, falou em sustentabilidade, eu estou me referindo ao economicamente viável, ao socialmente justo e ao ambientalmente correto. Então, esse consumo consciente e essa sustentabilidade, ela nada mais é do que uma estratégia para minimizar aí os impactos ambientais e implica aí em qualidade de vida. Professor, como utilizar a água de maneira eficiente? Então, existem várias formas, dentre elas é a gente utilizar a mesma de forma racional, é a gente tentar detectar aí alguns desperdícios, por exemplo, canos furados, torneiras mal reguladas, ou a utilização de determinados implementos na agricultura, por exemplo, material de irrigação, que estejam precisando de uma regulação, tá certo? Dentre essas formas da gente economizar água, por exemplo, no uso doméstico, a gente pode economizar até 80% de água, se nós fizermos, sabe o que, pessoal? Ao lavar a louça, ao ensaboar a louça, deixa a torneira fechada, ao escovar os dentes, deixa a torneira fechada. Professor, só são essas informações que a gente pode economizar água? Não. Ao lavar o carro, é recomendável a gente não utilizar mangueira, porque quando a gente utiliza mangueira, a gente gasta em média 200 litros de água, enquanto se a gente lavar com balde, 40 litros de água. Outra forma, vai tomar banho, está se ensaboando, desliga o chuveiro. Professor, vai lavar roupa, utiliza aí a quantidade máxima de roupa para não estar repetindo esse processo de lavagem. A água que é retirada ali da máquina de lavar, ela pode ser reutilizada para lavar calçadas. Então, são algumas das formas que a gente pode promover até 65% de economia. Os alimentos, quando você congela para conservar os mesmos, para que não seja deteriorado pela ação de micro-organismos, ao descongelar, é importante que você tire com antecedência para não utilizar água corrente para promover esse descongelamento. Além disso, pessoal, é importante citar quem tem micro-ondas que faça esse descongelamento no mesmo, porque quando a gente descongela o alimento na temperatura ambiente, permite que alguns micro-organismos possam atuar deteriorando o mesmo. Assim como resto de comida, é importante não deixar resto de comida, mas se sobrar comida, é importante que você despeje essa quantidade que sobrou do alimento no lixo para não precisar de utilizar água para fazer essa remoção. Além disso, é importante, ao dar descarga, segurar pelo menos 3 segundos é o suficiente. Outro ponto é importante, 5 minutos tomando banho também já é o suficiente para garantir uma boa higiene. Captar sempre águas pluviais, que é a água da chuva, para irrigar aí as plantas. Além disso, é importante a gente estar sempre acompanhando o nosso consumo de água para saber se nós estamos tendo algum problema de vazamento, dentre outros. E é importante citar que as empresas de abastecimento, elas são responsáveis aí pela fiscalização e pela manutenção constante desse sistema de abastecimento da água para as pessoas. Sabemos que as indústrias já utilizam diversos sistemas de reaproveitamento da água, além do reuso, mas que muitas coisas precisam ser melhoradas. E também existe aí, para a gente colocar em mente, a utilização de equipamentos poupadores. Professor, o que são equipamentos poupadores? São equipamentos que minimizam aí a utilização dessa água, como por exemplo, torneiras automáticas, como por exemplo, descargas que regulam a quantidade de água. Além disso, cisternas, dentre outros equipamentos que possam ser utilizados para coletar água da chuva. Então, essas medidas são importantíssimas, porque vai ajudar a gente a diminuir os custos com água, os custos com energia. Com isso, nós iremos economizar, tá certo? Por fim, eu trago para vocês aqui o nosso desafio, onde eu vou pedir para que vocês analisem a sua conta de água para poder responder essas seguintes perguntas. Qual é a data que foi feita a leitura? Quando será feita a próxima leitura? Qual foi a leitura anterior? Qual é a leitura atual? Qual é o critério para a cobrança da água? Qual o mês que mais gastou água? Tá certo? Nós sabemos que o critério para cobrança da energia é em quilowatts. E a água, qual é o critério de cobrança? Tá certo? Por fim, é importante citar que a natureza está em equilíbrio. Tudo que é feito na natureza sempre vai ter um retorno, ou positivo ou negativo, geralmente, que irá incidir sobre o próprio homem. No mais, valeu, pessoal. Por hoje é só.